Boa noite, queridos alunos aí do Instituto Federal de São Paulo, Campus Registro. Sou o professor Márcio e vamos lá. Bom, durante as nossas aulas, nós falamos um pouquinho sobre o princípio fundamental da contagem. E deixei uma lista de exercícios para vocês se divertirem um pouquinho e vamos comentar nesse momento um pouquinho sobre essa lista de exercício que espero que tenha servido de uma grande diversão e brincadeira para vocês. Primeiro problema. Da Mackenzie. Primeiro problema diz o seguinte. Vamos lá, pessoal. O número de pares de 4 algarismos distintos que podemos obter com os elementos do conjunto 0, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 são. Bom, eu quero números pares. Obviamente, se é um número par, ele vai ter que terminar em 0, 4, 6 ou 8. Então, para que o número seja par, ele precisa terminar no número par. Uma outra coisa que eu preciso estar ciente e saber é que, se o número possui 4 algarismos, ele precisa ter uma unidade milhar, uma centena, uma dezena e uma unidade. E a unidade de milhar tem que ser diferente de 0. Caso contrário, o número passa a ter somente 3 algarismos. Neste caso, vamos lá. A unidade de milhar, como eu comentei, não pode iniciar com 0. Já também falei o porquê desse caso. Bom, se ele não pode começar com 0, existe um novo problema para ser solucionado. Ou melhor, uma dificuldade que nós temos aqui. Se a unidade de milhar for 0, nesse caso, se a unidade for 0, como o meu conjunto tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu tenho 6 possibilidades para a unidade de milhar. Porém, se a unidade for diferente de 0, eu vou ter 5 possibilidades para a unidade de milhar. Bom, aqui é uma dificuldade que eu preciso resolver. Como eu não tenho certeza do que pode acontecer com essa unidade, eu vou fazer o seguinte. Vou dividir o problema em 2 casos. Ou seja, o primeiro caso, quando o valor da unidade for 0. E o segundo caso, quando o valor da unidade é diferente de 0. Nesse caso, o problema se torna um pouco mais simples. Resolvendo em 2 casos, no final, somamos esses casos e temos a solução do problema. Vamos lá para o primeiro caso. O primeiro caso diz o seguinte. O valor das unidades é 0. Aqui eu tenho a minha chavezinha, que é o meu conjunto, para sempre eu estar olhando nele e facilitar. Vamos lá então. Unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Pessoal, dê uma pausa aí no vídeo aí e vejam por que aqui é 6, 5, 4 e 1. Após essa simples reflexão, aí, esse pensamento, por que é 6, 5, 4, 1? Vamos explicar para vocês. É muito importante que vocês, antes da minha fala, tentem entender o porquê. Vamos lá. Por que eu só tenho uma unidade? Para a unidade só tem uma possibilidade. Porque existe somente um 0. O nosso objetivo é o valor das unidades ser 0, então só tem um 0. Por que na unidade de milhar eu tenho 6 possibilidades? Tirando o número 0, me restam apenas 6 possibilidades. Suponhamos que eu tenha tirado o número 7 desse conjunto e colocado na unidade de milhar. Logo, para as centenas, me restam apenas 5 possibilidades. Poderia ter escolhido qualquer outro número. O 7 foi só uma suposição. Poderia ser o 5, o 6, o 4. Mas tirando o número deste conjunto aqui, me restam apenas 5 possibilidades, uma vez que os algarismos precisam ser distintos. Logo, eu tenho 5 possibilidades para as centenas. Escolhendo um número
desse conjunto aqui novamente, ó, um número desse conjunto, suponhamos que seja o número 3, para as dezenas me restam apenas 4 possibilidades. Tirando, usei o 7, usei o 3, usei o 0 no final, só tenho 4 possibilidades nesse final. E pelo princípio fundamental da contagem, nós temos 6 possibilidades para a unidade de milhar, 5 para as centenas, 4 para as dezenas e 1 para as unidades, totalizando 120 números pares distintos, terminando em 0. Agora vamos analisar o segundo caso do nosso problema. Qual é o segundo caso? Quando o valor das unidades é diferente de 0. Bom, se as unidades é diferente de 0, eu vou ter 5 possibilidades para a unidade de milhar, 5 para as centenas, 4 para as dezenas e 3 para as unidades. Vamos lá, pessoal, vamos saber o porquê disso. Bom, unidades diferentes de 0 do nosso conjunto que está aqui em cima, nós temos apenas 3 números pares. Tendo 3 pares, eu só tenho 3 possibilidades para as unidades. Agora vamos analisar a unidade de milhar. Eu não posso começar com o número 0 e não posso usar um número que eu já usei nas unidades. Suponhamos que na unidade tenha sido usado 6. Me restam, para a unidade de milhar, apenas 5 possibilidades. Por que nas centenas agora restam somente 5? Bom, existem 5 possibilidades porque o 0 que não podia entrar aqui na unidade de milhar, ele passa a poder entrar aqui nas centenas. Usei o 7, suponhamos que tenha usado o 6, e aqui eu posso usar o 0, então eu tenho 5 possibilidades para as centenas. Restando, como são algarismos distintos, restam para as dezenas apenas 4 possibilidades. Eu supus, aliás, que nas centenas eu usei o número 8, porém poderia ter usado qualquer outro número desse conjunto que nós temos aqui. Ok? Restando apenas 4 possibilidades para as dezenas. Pelo princípio fundamental da contagem, 5 para unidades de milhar, 5 para as centenas, 4 para as dezenas e 3 para as unidades. Logo, eu tenho 300 possibilidades, ou seja, 300 números pares distintos com o valor da unidade sendo diferente de 0. Finalizando o problema, vou somar os dois casos. Eu no primeiro caso tinha 120 possibilidades, no segundo 300 possibilidades. Logo eu tenho 420 números pares com 4 algarismos distintos. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido e entendido um pouquinho desse probleminha. É o que eu posso estar fazendo aí para vocês, estar auxiliando nesse momento que vocês não podem sair de casa, mas porém podem se divertir bastante aí com os problemas que estarei propondo para vocês durante a semana.